IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha os nossos programas na TV Floripa, canal 4 da NET e também ao vivo no site da TV, que é o www.tvfloripa.org.br. Nas quartas-feiras, dentro do programa Floripa em Foco, temos a participação dos professores do IIPC Florianópolis, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que estuda a projeção da consciência, parapsiquismo, vários assuntos relacionados ao estudo da consciência. Hoje temos a presença do professor Paulo Batistella. Paulo Batistella vai falar sobre a mobilização básica de energias, sobre uma técnica que visa o domínio energético. Você que nos assiste, você sabe que pode desenvolver esse domínio das suas energias? Sabe quais os benefícios que isso pode trazer? Pois então, vamos conversar com o professor Paulo sobre esse assunto. O professor Paulo já esteve aqui outras vezes, ele é mestre em Ciências da Computação e também é voluntário e professor do IIPC Florianópolis e pesquisador da Conscienciologia. Professor Paulo, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Eliane. Boa tarde a todos. Okay. Vamos falar aí sobre a mobilização básica das energias. Eu acho que esse é um tema, na verdade, a gente poderia falar aí durante horas, mas a gente tem um tempo restrito aí, mas vamos tentar esclarecer ao máximo essas informações. Ok, Paulo. Paulo, e afinal de contas, o que é essa mobilização básica das energias? Assim, Eliane, antes de a gente começar a tratar do assunto, eu acho importante a gente frisar um princípio que a gente utiliza aí na Conscienciologia, que é o princípio da descrença, onde a gente diz o seguinte: para vocês, o telespectador, o leitor ou o participante dos nossos cursos, para não acreditar em nada, para ter as suas próprias experiências pessoais. Isso é muito mais importante do que a gente ficar falando aqui durante horas e horas sobre o processo energético, mas o mais importante é você levar esse trabalho com as energias aí no dia a dia. Agora, olha só, quando a gente fala em mobilização básica das energias, a gente está considerando que a consciência ela é muito mais do que esse corpo físico, muito mais do que só o cérebro. Então, a gente considera aí que a consciência ela se manifesta nessa dimensão ou em outras dimensões também através do corpo físico, ou como a gente chama, soma, um corpo energético ou energo-soma, um corpo emocional, ou um corpo espiritual, ou um corpo astral, que a gente chama de psicossoma, que é o espírito que se fala aí no dia a dia. E um outro corpo que a gente chama de corpo mental, que é o mental-soma. Nessa entrevista a gente vai tratar principalmente desse corpo energético. Então, a mobilização básica das energias são manobras energéticas que visam a pessoa, pela própria vontade, pela própria determinação, dominar as energias. Seja a exteriorização de energias, absorção, trocas de energias, que a gente acaba no nosso dia a dia trocando muito de energia, às vezes a gente fica mais defasado energeticamente, às vezes só o fato de eu chegar num ambiente e esse ambiente já nos causa alguma repercussão. E às vezes a gente não sabe muito bem por que está acontecendo aquela sensação ruim, ou às vezes o contrário. Você chega num ambiente e se sente muito bem, entende? Então a mobilização básica de energia vai ajudar a pessoa a ser mais independente com relação às próprias energias. Basicamente, a mobilização básica de energia, ela tem 3 manobras. A primeira é a circulação fechada das energias, onde a pessoa praticante vai concentrar as energias no alto da cabeça e circular essas energias até os pés. E vai criar um circuito circulando as energias do alto da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, criando um circuito energético com muita intensidade. A tendência é que esse corpo de energia, esse energossoma, ele se dinamize ao máximo, ele se desbloqueie. Um segundo item aí, da segunda manobra da mobilização básica de energia é a exteriorização das nossas energias. A gente chama de energias conscienciais, ou seja, energia da própria consciência. Então, a gente vai utilizar essas energias para exteriorizar para ambientes, para lá para o local onde a gente mora, para ajudar uma pessoa, para ajudar até consciências que a gente chama de consciências extrafísicas, pessoas que já
descartar um corpo físico. A última manobra aí do trabalho com as energias é a absorção das energias, que você vai fazer também pela própria vontade, pela própria determinação, e você vai buscar aí se reequilibrar. Durante aí a entrevista a gente pode falar mais detalhadamente cada item, mas o importante é a gente entender que essas manobras energéticas são básicas. Básicas por quê? Para você, por exemplo, ter projeção consciente, para você dominar outros processos energéticos mais avançados. Então, ele é o beabá, é o dia a dia. Então, assim, a gente pode considerar que existem dois tipos de pessoas ou de consciência. As consciências que dominam a energia e aquelas que não dominam nada da energia. Eu posso falar até mesmo assim, de pessoas que trabalham com parapsiquismo aí no dia a dia, mas às vezes elas não dominam a energia. Por exemplo, às vezes existe consciência que se conhece aí por médiums, né? O médium o que é? A pessoa intermediária. Intermediária do quê? Ele está entre a dimensão física e a dimensão extrafísica. Ele é o intermediário, ele faz essa troca de informações. Às vezes, até mesmo um médium, ele dá passividade com uma consciência extrafísica e não tem a menor lucidez das próprias energias. Então, existe uma enorme incoerência aí nesse processo. Porque o que ele está fazendo? Ele está simplesmente dando abertura para uma consciência que, às vezes, ele nem sabe quem é, como funciona, e dá passividade para trazer as informações de dimensões extrafísicas para essa dimensão. Então, olha só, eu, particularmente, dentro aí do princípio da descrença, eu vejo que o mais importante o que é? É eu saber quem são essas consciências extrafísicas. Eu saber, no ambiente onde eu estou vivendo, como são as energias desses ambientes. Aquela pessoa, às vezes, da nossa família, quando está doente, está cansada, poxa, será que eu não posso trabalhar as minhas energias para ajudar ela a, de repente, desassimilar um processo energético ou até a curar uma mini doença? Entende? Então, existe aí vários benefícios aí com relação ao trabalho. E sobre a mobilização básica de energias, Paulo, ela demora quanto tempo que a pessoa precisa, né, para estar fazendo? Pode ser em casa, no trabalho? Como é que é na prática, né? Então, como eu falei, Eliane, é bem interessante essa sua pergunta. A base principal da mobilização básica de energia é a vontade. Tá? Então, se você tem vontade, você vai, por exemplo, vontade e priorização, porque não adianta você ter vontade e não priorizar, não botar em prática aquilo que você tem vontade. Então, se você prioriza aquele trabalho com as energias, trabalha durante todo o dia, por exemplo, com as energias, você vai adquirir, por exemplo, em 1 ano, 2 anos, já um nível razoável de percepção das energias. Nível razoável no sentido de você perceber suas próprias energias. De você perceber, por exemplo, os pontos que a gente chama, pontos energéticos, que a gente chama de chakras. São vórtices de energia que estão normalmente relacionados com algum processo físico. Por exemplo, nós temos o coração, que existe um chakra chamado cardiochakra. Então, todo o processo emocional, ele se relaciona aí de alguma forma com essas energias do cardiochakra, entende? Então, com o passar do tempo, se eu investir o máximo nesse trabalho com as energias, eu vou criando uma habilidade maior. Agora, assim, outro item muito importante, a gente tem cursos lá no Instituto que ajudam a pessoa a trabalhar com as energias, mas o principal é a pessoa aplicar, levar para o dia a dia dela e não ficar dependente. O que a gente vê no processo religioso é que normalmente existe uma dependência muito grande de outras consciências. Ou seja, existe uma terceirização do processo evolutivo. Ou seja, para você evoluir, você precisa de outra pessoa. Para você se sentir bem, você precisa de uma exteriorização de uma outra pessoa. Não, o que a gente propõe é o seguinte, é que você, pela própria vontade, você exteriorize as suas energias, você absorva energias e aprenda a lidar com isso. Agora, um ponto que a gente não falou muito sobre aí o trabalho das energias, que vai ajudar nesse desenvolvimento, nessa aceleração do trabalho das energias, é o seguinte, é o estado vibracional. O estado vibracional, a gente já falou aí em outros programas, em outras entrevistas, mas a gente sempre volta nesse ponto porque ele é muito importante para esse processo de equilíbrio energético, de autodefesa energética. Por exemplo, existem diversas técnicas para saída fora do corpo.
O estado vibracional é uma técnica que você pode, por exemplo, deitar na sua cama, instalar esse estado de vibração máxima desse corpo de energia e ocorrer essa descoincidência dos veículos de manifestação. A circulação fechada das energias é a técnica que a gente utiliza para desencadear esse estado vibracional. Nada impede, por exemplo, de eu exteriorizar as energias e chegar no estado vibracional. Mas assim, o que a gente vê? Que a circulação fechada é o beabá dessas 3 manobras. É como se você fosse acelerando as energias desse corpo energético para depois passar para os próximas manobras. Paulo, e em que momentos do dia é importante estar mobilizando as energias a partir dessa técnica? Olha, sinceramente, eu vejo assim, a gente parte do seguinte princípio. Sempre quando a gente encontra uma pessoa, sempre quando a gente chega num ambiente, a gente está trocando energia. Então, o ideal é toda hora você estar trabalhando com energia. Antes de chegar lá, uma reunião, né, vai ter uma reunião lá dentro de uma empresa e o processo é mais intenso. Você pega, começa a trabalhar as energias. Lá na sua casa, em qualquer aspecto ali que eu vejo que te vai fazer a diferença no teu dia a dia, é importante trabalhar as energias. Mas eu vejo assim, o trabalho de energia ele tem uma contrapartida, que é o seguinte, é a lucidez que você vai adquirir com o trabalho das energias. Seja a lucidez mental, lógica, mas também a lucidez energética. Você vai conseguir mensurar como estão as suas energias. Você não concorda que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente, por algum fator emocional, a gente acaba ficando mais triste ou muito eufórico? Esse processo emocional, ele acaba influenciando diretamente as nossas energias. Se você está em processo de uma tristeza porque uma pessoa lá da nossa família morreu. Então, o que acontece? As suas energias vão ficar desestabilizadas, desequilibradas pelo fator emocional. Então, o que é importante? Você trabalhar essas emoções, mas também trabalhar as energias. Trabalhar esse processo de racionalidade. Se você pensar, por exemplo, que as pessoas estão nessa dimensão de passagem, ninguém veio aqui para ficar. A gente nasceu, a gente veio de uma dimensão extrafísica, mas quando descartar esse corpo físico, a gente vai voltar para o lugar de onde a gente veio. E eu espero que esse lugar seja um lugar positivo. Por isso que você vai aplicar técnicas de projeção, de saída fora do corpo, para ver que ambientes são esses onde eu estava antes de nascer nessa dimensão. Então, o que eu vejo, assim, de modo geral, todo o ambiente que eu vou interagir, que eu vou me relacionar com as pessoas, é muito importante você trabalhar com as energias. Ok, Paulo. Tá super interessante a conversa, né, sobre as energias. E vamos continuar, então, no próximo bloco, falando com Paulo Batistella sobre a técnica da mobilização básica de energias e também sobre os cursos que estão acontecendo no IPC nesse período. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. O consumo de alimentos ricos em fatores de proteção contra o câncer, como frutas, verduras, legumes e cereais, é baixo no Brasil. Apenas 30% da população com mais de 18 anos comem frutas e hortaliças 5 ou mais vezes na semana. 18% consomem 5 porções diárias destes alimentos. Os refrigerantes e sucos artificiais, que têm alta concentração de açúcar, têm ganhado espaço na preferência dos brasileiros.
76% dos adultos brasileiros bebem estes produtos pelo menos uma vez por semana e 27% 5 ou mais vezes na semana. O consumo diário aumentou 13% em um ano. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a popularidade dos refrigerantes é ainda maior, 42%. Deles tomam refrigerantes quase todos os dias. Os jovens também preferem alimentos como hambúrguer, cachorro-quente, batata frita, que incluem a maioria dos fatores de riscos alimentares para o câncer e não apresentam nenhum fator protetor. Observe bem como anda a sua alimentação. Cuide-se. Viva melhor. Olá, eu sou Frederico Ganem e gostaria de convidar você que tem interesse pelo autoconhecimento em participar do curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional. Este curso é realizado em ambiente de imersão em hotel por uma equipe de professores experientes no emprego das bioenergias. As principais atividades desse curso são a aplicação prática das bioenergias, TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, você que está acompanhando a programação da TV Floripa, estamos na sequência do Floripa em Foco com o professor Paulo Batistella, do IIPC Florianópolis. E a nossa conversa de hoje é sobre a técnica da mobilização básica de energias. Professor Paulo, você falou que essa técnica consiste em 3 manobras, né? E tem alguns cursos acontecendo no IIPC para quem tem mais interesse em aprender na teoria e na prática sobre esse assunto. Poderia falar um pouco sobre os cursos? Olha, Liane, como a gente tinha falado no bloco anterior, a vontade e a prioridade são base para o desenvolvimento das energias. Mas a gente vê que nossos cursos ajudam muito nesse processo de aprender a ter rotinas de trabalho com as energias. Por exemplo, a gente está falando aqui de mobilização básica com as energias. Às vezes é só num curso que você vai chegar e conseguir perceber as energias. Então, por exemplo, a gente tem um curso que se chama Curso Integrado de Projeciologia, que é um curso de 20 aulas, cada aula tem 2 horas de teoria e 30 minutos de trabalho com as energias. Esses 30 minutos é essa MBE. Às vezes, o que a gente... A MBE significa mobilização básica com energia. Para mim fica tão normal falar MBE que eu acabo esquecendo de explicar, né? Então, olha só, é interessante você participar de um curso e perceber as energias. Agora, sim, nossas palestras, elas também, né, desde meio do ano para cá, a gente inseriu esse trabalho com as energias. Então, por exemplo, você vai numa palestra lá no Instituto que vai falar sobre missão de vida, programação de vida. E lá no final da palestra vai ter um momento, 15 minutos em média, ele é um tempo um pouco menor para você trabalhar as energias. Ó, eu vejo que esse processo de você ir em palestras, ter contato aí com essas informações da Conscienciologia, vai te ajudar, de algum modo, a entender mais de forma teórica essas questões energéticas, mas também entender de forma prática, porque aquele conteúdo que você viu na teoria, você vai botar em prática. Agora, a gente vai ter, no dia 7, 8 e 9 de setembro, aqui em Florianópolis, um curso que é de um professor que é de outra instituição da Conscienciologia, que se chama o curso 40 Manobras Energéticas. Dentro desse curso aí, serão trabalhadas essas 40 manobras, mas tem relação direta aí com a mobilização básica das energias. Então, é interessante, ele não é um curso avançado, no sentido de, eu preciso aprender primeiro a MBE, né, a mobilização básica das energias. Não, ele é um curso dinâmico, onde você vai aprender na hora. O professor vai criar dinâmicas,
onde você vai exteriorizar a energia para o colega vai ver se ele percebeu ou não percebeu. Esse curso ele é um curso muito extenso, porque são 3 dias e é quase o dia inteiro trabalhando com energia. Então, assim, você não tem como não sentir as energias, só se você for muito casca grossa, ou você tem muito medo, ou você está muito fechado no seu mundinho. A pessoa que está mais predisposta, mais aberta a perceber as energias, ela vai ter mais facilidade. Eu vejo assim, ó, existe dentro do processo evolutivo 3 personalidades, né? Eu falei de 2 antes, mas vamos especificar um pouco mais agora. A pessoa que não percebe energia, às vezes ela é mais interessante ela começar a aplicar esse trabalho das energias do que aquela pessoa que percebe as energias, mas não domina. Por quê? Essa pessoa que não percebe, ela vai criar aos poucos as sensações delas, decodificar, ter segurança. E às vezes aquela pessoa que já percebe energia, mas não domina, ela vai sofrer muito. Às vezes ela já sofre desde pequena com as energias, às vezes ela sai do corpo, ela não sabe muito bem por que ela sai, às vezes ela interage com as pessoas, assimila muitas energias, não sabe muito bem por quê. Então, às vezes, o melhor, o que é? É a pessoa aprender essa técnica como se fosse a MBE que a gente está falando, no beabá. Esquece todo o teu passado, tudo que você já aprendeu de outros processos energéticos e começa do básico. Mas assim, ó, eu vejo que para você chegar nesse último item, que é a pessoa que domina as energias, você tem que passar, primeiro, pelo domínio do estado vibracional. No curso 40 manobras, a gente vai trabalhar aí com o estado vibracional. Vai ser muito bem trabalhado esse estado vibracional, mas a gente nós teremos aí, durante o curso, muito mais técnicas que vão ser consolidadas umas com as outras. Paulo, e pelo que eu vi na programação do curso, essas 40 manobras, né, amplia muito a questão de lidar com energia no cotidiano, né? Isso, porque assim, ó, a nossa realidade é uma realidade energética. Então, em sala de aula, nos nossos cursos, a gente tem uma tendência a ajudar a pessoa a perceber a energia, às vezes na casa dela ou só em sala de aula. No 40 manobras, o que vai ser feito? Você vai interagir com as energias, vai andar, já vai para um outro grupo, entende? O negócio é dinâmico. Para quê? Porque o nosso dia a dia é assim, você está numa reunião de negócio, daqui a pouco já está lá conversando com outras pessoas, daqui a pouco você vai estar fazendo uma tarefa administrativa, daqui a pouco, por exemplo, no meu caso, você pode estar dando uma aula. Então é como um laboratório que simula situações do dia a dia da pessoa. Isso. E assim, ajuda a pessoa a perceber os mínimos detalhes das energias. Então, eu vejo assim, ele não é um curso que é para a pessoa que já sabe energia. É também, mas é para quem também não sabe, quem não percebeu a energia. É para quem, por exemplo, quer entrar nesse processo das energias e chegar assim, ó, com autonomia. Porque a partir do momento que você sente as próprias energias, que você domina as próprias energias, você vai se sentindo mais seguro. Então, existem algumas manobras desse curso que a gente vai falar aqui. Por exemplo, é a assimilação e a desassimilação das energias. O que é isso? Por exemplo, eu num contato com uma pessoa, seja uma pessoa dessa dimensão, de uma dimensão extrafísica, uma pessoa que já morreu, às vezes eu lembro daquela pessoa, ou converso com essa pessoa, eu sinto as energias dela. Às vezes, mesmo depois daquela conversa, e principalmente se for uma conversa com um fator emocional, eu fico assimilado com essas energias. E essa energia aí vai ficar com você até você desassimilar. Entende? Então, esse curso vai ajudar nesse processo de assimilação e desassimilação. Agora, Paulo, esse curso ele tem a ver com a pessoa conseguir desassediar algumas situações, até porque os professores têm falado aqui sobre desassédio, as influências negativas que podem estar acontecendo, né? Então assim, o assédio, o que é? É uma interação energética, onde a pessoa que é assediada, ela não consegue sustentar, que a gente chama de bancar o processo energético. Então, normalmente, esse assédio pode ser extrafísico, de um assediador extrafísico, ou um assediador dessa dimensão física. Vamos pensar num assediador extrafísico. Ele pode, por exemplo, chegar perto de você, às vezes por alguma afinidade que você tem, algum deslize, sabe aquela coisa que só você sabe, que você já deveria ter mudado, ou uma mania que você tem, por exemplo, de pensar mal dos outros. Então, o assediador sempre vai achar uma brecha para te assediar. Então, se você aprende a lidar
com as energias, você vai ter maior autonomia. Mas com relação ao assédio, eu acho importante a gente fazer um parênteses. Que todo o processo de assédio, ele começa com autoassédio da própria pessoa, algum deslize, alguma brecha. Então pensa assim, se eu começar a me desauto-assediar, a limpar os meus processos de assedialidade, minha insegurança, o meu processo de conflito, às vezes tem muito conflito íntimo, se eu aprender a lidar com isso, em paralelo, né, trabalhando com as energias, você vai criar um processo que é de desassedialidade. Quando o assediador extrafísico chegar perto de você, você vai ter maior domínio, autoridade para rechaçar as energias dessa consciência. O problema não é você simplesmente cortar o processo do assediador. É você, por exemplo, conseguir cortar o processo do assédio, mas também ajudar essa consciência extrafísica. Entende? Às vezes esse assediador era uma consciência que já conheceu você em outras vidas. Um grande amigo seu, por exemplo, foi um pai, ou um filho, uma mãe, uma irmã, que seja qualquer personalidade mais próxima à sua. Então, hoje vocês estão em contexto diferente. Ele está num contexto de mais patologia e você é mais sadio. Então, não é interessante você ajudar essa consciência a andar mais rápido, para ela ficar mais lúcida? Então, eu vejo assim, ó, que o trabalho com as energias vai ajudar muito nesse processo de autodesassédio. Paulo, a nossa conversa está super interessante, eu teria outras perguntas para te fazer, mas em função do tempo, né, eu vou pedir então para te falar para as pessoas como é que elas podem fazer para participar desse curso, a data, o telefone. Então, olha só, o curso ele vai ser dia 7, 8 e 9 de setembro no Hotel Castelmar, aqui em Florianópolis. É interessante vocês entrarem em contato aí com a nossa instituição. Não entre em contato lá com o hotel, que o hotel não vai saber informações sobre o curso. Então, entre em contato com o nosso telefone, que é o 3025, 3125, ou vá até a instituição, que ele fica aqui no centro da cidade de Florianópolis, que fica na Avenida Rio Branco, número 354, você já sabe de cor, né? O edifício é o edifício Maxins, ele fica na sala 810, é ali próximo ao Angelone, entende? Na subida ali do Angelone. E tem as palestras na sexta-feira à noite, a pessoa pode ir na palestra e já se informar mais sobre o curso, né? Isso, as palestras a gente realiza todo dia, uma vez por semana, né? Das 7h30 às 9h30 da noite. Na sexta-feira à noite, né? Isso. Então depois de amanhã tem palestra no IPC às 19h30. Daí você pode pegar mais informações aí sobre o curso. Exatamente. Paulo, muito obrigada, tá? Volte mais vezes aqui com essas informações tão importantes. Obrigado, Eliane. Boa tarde a todos. Ok, muito obrigada a você também que acompanha esse programa nas quartas-feiras. Agradecemos aqui a equipe da TV Floripa que nos acolhe e apoia aí com a estrutura. E até na próxima quarta com um tema também sobre energia. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.